Olá, pessoal. Eu sou a professora Paola Zordan e essa é a nossa quarta aula assíncrona de História do Ensino da Arte no Brasil. Então, a gente sai, né, daquelas perguntas e daquelas questões da antiguidade, passa pela Idade Média, pelas guildas, que são muito importantes na história do ensino da arte na Europa, e aí a gente viu o Renascimento, com a emergência do próprio conceito de arte e de uma ideia de um campo de conhecimento ligado à escultura, e especialmente à pintura e à arquitetura, que vem chegar nas belas artes barrocas, que no Brasil nós vamos ter toda uma tradição de guildas misturada com o conhecimento renascentista na educação jesuítica de ofícios, de artes e ofícios. Chegamos agora no século XIX, nos 1800, para quem, né, se atrapalha um pouquinho com os números romanos. E a gente vai entender o que é a escola moderna, que vem a ser o que é a escola obrigatória, compulsória hoje no Brasil. Então, é um século que tem muitos traços importantes em termos assim, ó, de um contexto que ainda existe hoje. Então, nós vamos começar, tá, com o último slide da aula do iluminismo, quando a gente chega no classicismo. O que é o iluminismo, classicismo, aquele momento de racionalização, de organização das disciplinas, de compêndios universais de conhecimento, como a enciclopédia do Diderot, e nós vamos ter, então, já no século XVIII, nos 1700, uma distinção entre escolas de artes e ofícios que seguem a tradição das guildas, muito mais ligada ao que o Aristóteles chamava ars servilis, e as academias de belas artes, próximas do que existia na Idade Média como um currículo escolástico, que são as ars liberais. Então, essa distinção, né, entre a arte servil, a arte que é aplicada e a arte que está nos tratados e nos livros, ela vai chegar no século XIX, nos 1800, onde a alegoria das belas artes e a concepção de belas artes se mantém, né, especialmente no ensino superior, que é uma alegoria das artes do século XVIII. A geometria está na mão, que é representada pelo compasso, a escultura e a poesia lírica, a música, né, entra nesse hall de artes, né, e é uma bandeira de porta que está no Museu do Louvre. Também chega no século XIX uma coisa que, essa ilustração é do Robert Fludd, é do século XVII, dos 1600, que é aquela divisão do mundo entre o mundo sensível, os cinco sentidos, o mundo extenso, prático, tá? Vivido, aquilo que passa pelos cinco sentidos, que é sensível e que tem a ver com os elementos, com a visão, com os elementos, inclusive, do que vem a ser a tabela periódica, o mundo da imaginação, né, relacionado com a psique e com e que está muito mais próximo, que seria uma terceira esfera muito próximo ao sensível, e aí o mundo intelectual ou o mundo espiritual, como, né, também a mesma tradução, que está ligado à mente, à razão e a memória ser algo que misture esses todos os mundos e está lá para trás, né? Então, essa separação de faculdades, das faculdades da própria mente e do próprio espírito, vão produzir imagens de pensamento, como se diz na filosofia, que vão permanecer e que vão impregnar o conhecimento,
o ensino e as noções de educação que chegam no século XIX. E eu trago aqui uma imagem do Francisco Goya, né, pintor e artista espanhol. É uma gravura em metal da série Los Caprichos. Tá? Quem quiser, tem uma aula aqui no canal sobre os caprichos que eu redesenhei. Essa prancha é a prancha número 43, e ela é a mais popular, ela é de domínio público para reprodução. Ela tem uma cópia dela em acervos de universidade, não é o Museu do Prado que detém toda a coleção. 1799, último ano do século XVIII. Todos os ideais republicanos, todas as utopias em relação à política estão sendo colocadas em xeque pelo próprio devir das revoluções republicanas que aconteceram nos Estados Unidos e na França, na Europa, né, com a independência de países coloniais na América Latina, não o Brasil, atentem-se, não o Brasil. Então, o sonho da razão produz monstros. É a epígrafe, né, desta mesa que o estudioso está, né, totalmente... E aí os monstros aqui, né, as feras e animais, né, de mau agouro na superstição europeia da época. Por que isso? Isso, né, esse momento do fim do século XVIII, que é a decadência do ideal iluminista, abre o flanco na Alemanha para o Sturm und Drang, que é um movimento tempestade e ímpeto, que é o romantismo. Ou seja, né, a ideia de que há um mal, que as utopias não vão funcionar, e isso tem a ver, né, com toda uma esperança que houve na queda dos antigos regimes, né, na decapitação de um rei, que eu terminei a aula do classicismo com a decapitação do Luís XVI, aqui já é uma ilustração, ou seja, como isso é mostrado para outros lugares que não a França, né? Vejam ali, a estátua cai, né? O monumento dos reis não tem mais o monumento, e a cabeça desse rei, que representa, que era um burocrata, mas representa o poderio colonialista, né, desta aristocracia europeia, está sendo mostrada, e quem, né, tem a força é o exército, que não mais serve o rei, e sim ao povo. Então, é 1793 e 1799, né, esse poder republicano se mostra tão centralizador e com tantas questões de elitistas. O termo elite vai aparecer nesse momento, aqueles que elegem, aqueles que escolhem o alimento, aqueles que escolhem os destinos da nação. Então, aquela aristocracia decadente, né, deposta, dá lugar a uma elite. Então, aqui várias representações, né? 21 de janeiro, a Convenção Nacional da França apresenta, né, essa guilhotina, a decapitação, que é a guilhotina do Luís XVI, como símbolo desta liberdade, né, igualdade e fraternidade. Então, o que isso representa? A emergência de uma nação, a queda de reinos e a emergência de um outro conceito, de uma outra pátria, que é uma nação, que é um Estado, né? E esse Estado é um Estado que visa o governo de uma população que é produtiva e que serve interesses, né, do capitalismo, da produção. O capitalismo vem da origem capta, daquilo que tu capita, e capta é a cabeça. Então, quantas cabeças estão produzindo, pensando e vivendo, né, um mundo maquinal já, um mundo vaporizado, um mundo que está começando a se acelerar. Então, aqui exemplos de máquina a vapor. Um mundo onde o livro, mais do que em qualquer outra época, tem um valor
não só mercadológico, mas cultural, ou seja, toda a cultura, todo o saber, tudo o que interessa está nos livros, tudo que é verdade em termos de propriedade, de identidade, de nascimento, está colocado em livros, tanto em apostilas, como também em documentos, então tudo tem que ser documentado, escrito, escriturado. E também é um mundo, eu tinha comentado na aula síncrona, na nossa última aula síncrona da semana passada, que está pela primeira vez, a partir, né, dos 1800, pautado por este instrumento aqui central no slide, que é o relógio. Não se contava horas antes do mundo industrializado, não se contava horas de trabalho. A hora de trabalho no mundo feudal tinha a ver com o movimento do sol, com as horas de plantar e de colher, tem a ver com as estações, elas são sazonais, então é um outro tipo de tempo. E agora o tempo é contado, né, o tempo de trabalho industrial, o valor da hora trabalho. Isso é novo. Tá? Bom, vocês que vão ser professores estão contando trabalho por hora. Tá? Então, aqui a máquina a vapor, né? Essa aqui, assim como tu tem as locomotivas, que vão produzir, né, trazer muito mais velocidade no ir e vir dos víveres nos territórios não marítimos, e aí a máquina de impressão. Se antes a impressão, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, né, as oficinas de impressão, os trabalhadores, né, puxando as alavancas para imprimir, agora a impressão é feita a todo vapor. O que isso significa? Né? A litogravura e depois a impressão offset, que vai surgir nesse século, elas são feitas a todo vapor, e aí nós vamos ter um fenômeno que é o periodismo. Tudo é impresso, né? Toda notícia é impressa, então o periódico, o jornal sai todo dia. Não é mais um arauto cantando, não é mais uma folha impressa à mão que vai circular numa feira. Tá? Então, essa máquina, essa impressora que imprime gravuras, ela vai mudar totalmente a relação com a imagem, que vai ser muito mais disseminada, muito mais banalizada, e com o próprio material gráfico escrito. Né? Então, também a necessidade de domínio do material gráfico e escrito e poder ler, né, é algo, e eu vou dar alguns exemplos aqui na aula depois. Um deles, por exemplo, né, é a Via da Montanha, que, pensando a reunião nacional da República Francesa, incluindo todos os segmentos sociais, vocês vejam que essa imagem alegórica, né, não tem nenhum rei, não tem o que está ali naquele obelisco, é a própria alegoria da liberdade, da república, da pátria nua, né, com a sua força, e toda a população tem direito a ascender até o pico, né, daquela árvore, onde lá em cima da árvore tem o barrete, que é a toquinha, que é uma touca de um trabalhador comum. Então, quando o barrete entra na heráldica, nos brasões das instituições, nos símbolos nacionais, quer dizer, o povo tem o poder. Isso no início do século XVIII. Vejam que aquela carroça ali, onde tem a agricultura, né, aquela carroça ali tem o trigo, né, a deusa, né, a imagem da natureza. Então, assim, a agricultura é a força de uma nação, isso aqui ainda na emergência do século XVIII, e todos podem ascender ao poder. Todos têm direito ao poder. Isso não existia antes do século XIX. Né? Quem tinha o poder era aquele que seguia o herdeiro de uma dinastia. Isso não só na Europa. Então, aqui, né, aquela imagem da liberdade, pintada pelo Eugène Delacroix, está também no Museu do Louvre, em Paris, na França, do Louvre. É uma grande tela que mostra essa liberdade desnuda com a bandeira da França, mas isso é uma tela romântica de 1830. O que a gente vê na pintura romântica? Já mostrando que a liberdade ela anda
sobre os mortos, e ela está do lado dessa milícia armada, né, desse menino ali segurando os revólveres. Então, de certa forma, tem, né, mostrando essa pátria, mas ao mesmo tempo tem uma crítica social, um realismo, e o pobre, abaixo dessa figura da liberdade, né, ali olhando para ela em posição de súplica, enquanto que o que está com ela, além da criança armada, que é o jornaleiro, presta atenção, ele está com a sacola ou seja, a belicosidade da palavra impressa, o dandy, né? Então, atrás vem o miliciano com a sua touca, mas do lado da liberdade tem o quê? O cara de cartola, que é representante do que vai se constituindo nesse século como uma elite. Ou seja, quem escolhe não é aquele que está morto, a liberdade se fez sobre muitas mortes, e nem aquele pobre em posição de súplica. E de 1799, aqui uma tela do Horace Vernet, nós tivemos até 1815, né, a idiosincrasia na França, e eu estou pegando aqui a França em função, né, da missão francesa, que eu falei na aula das academias, que é aquele modelo de academia que chega no Brasil. E essa França é uma França napoleônica, ou seja, de um emergente, de um militar emergente que se torna idiosincraticamente o próprio vai se tornar um imperador. Ou seja, ele reproduz um modelo anterior que a Revolução Francesa tinha, né, procurado eliminar. Então, os arcos de triunfo, né, enfim, esse culto ao poder, né, e é um poder que não é mais de uma dinastia aristocrática, mas é um poder, né, bélico, né, por conquistas militares. O Arco de Triunfo, aí a coroação dele em 1804, que é essa grande piada, né? E aí os revolucionários, todos os que tinham feito a revolução, o Marassi, o Davi pinta a morte, os que se matam, os que morrem, né? Todos os conchavos políticos desse momento, e aqui o Guilherme Alfonso Cabasson, ele vai pintar depois a apoteose do Napoleão III, né, que também é representante disso, e eu pego essa imagem aqui, não consegui uma definição muito boa, que aparece aqueles ícones clássicos que a gente já viu na aula do barroco e do classicismo. As artes liberais, as belas artes, o deus Mercúrio, a deusa da fortuna com a cornucópia, ou seja, essa fortuna para outras dinastias que não têm origem feudal, né, mostrando essa apoteose. Por quê? Nesse momento, aí aqui, né, faço destaque para as belas artes, porque não existe poder sem essa emolduração e né, se colocar num pedestal que as artes, especialmente nesse momento aqui, vai produzir, tal como tinha feito com os grandes reis. Então, é um momento que tu vai ter academias de belas artes servindo a poderes, a reis e a governantes, e ao mesmo tempo artistas que têm, mesmo advindos de academias de belas artes, que vão ter um aspecto, e isso acontece muito na França, muito de crítica social. Então há uma dissociação entre aqueles que servem os reis e os governantes e os artistas livres, que têm formação acadêmica. Todas as questões dessa civilização industrial, que é a nossa ainda, a gente pode encontrar na obra de um francês, que é o Michel Foucault, tá? Eu comentei o livro As Palavras e as Coisas, que é onde ele vai mostrar a emergência e a divisão e a organização das ciências humanas como áreas de conhecimento. Ele escreve, nos anos 1960, uma história da loucura, desde o Renascimento, mostrando o que vai acontecer com a loucura no século XIX,
junto de uma outra obra, que é o mestrado dele, que é o Nascimento da Clínica. Porque o que a gente tem aqui que chama muita atenção? A higienização. É aquele momento em que o saber médico, como a gente entende hoje, né, o próprio desenvolvimento da química, que vai produzir a anestesia, o desenvolvimento da cirurgia, né, então todo um saber médico que vai entender o que são os micróbios e as doenças invisíveis, vai se constituir nesse momento. E nós vamos ter, então, um evento chamado higienismo. O Philippe Allier é um historiador francês também. Ele escreve uma história da morte no Ocidente, desde a Idade Média até os dias de hoje, e ele vai chamar a atenção o quanto o cadáver vai ser, pela primeira vez na história, compreendido como algo que pode trazer doença. E aí é o momento que os cemitérios saem de dentro das igrejas e das cidades, dos pátios, e vão para fora da cidade, vão para uma área externa. Né? Isso aconteceu aqui em Porto Alegre no fim do século XIX. Né? Até posso depois contar histórias para vocês, né, sobre isso. Tanto o Arié como o Foucault, o orientador do Foucault, que é o Canguilhem, todos esses são autores que mudam no século XX um viés. A história, como uma ciência humana, ela está se constituindo no século XIX, nos 1800, a partir das grandes conquistas, né, dos grandes documentos e das guerras. No século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Allier, Georges Duby, né, e outros autores, e depois no Brasil isso também vai chegar, que se chamam a nova história, vão olhar para a vida privada. Então, os hábitos, os objetos cotidianos também fazem parte da história. Então, eles vão mostrar um modo de vida que passa, às vezes, ao largo das conquistas políticas e das guerras, e dos governos e dos reinos, para mostrar, assim, especialmente a vida das mulheres, a vida das crianças. O Philippe Allier, além dele escrever a história da morte, dos hábitos em relação à morte e à compreensão da morte, que muda totalmente, né? Porque se antes o rei tinha o poder de dizer este vai ser executado, depois tu tem todo um sistema jurídico para definir uma pena de morte, ou então, né, a morte se tornar, como ela é hoje, um tabu. E o mesmo se dá nas relações de educação, né, de ensino. Aqui a gente tem, né, um artista fazendo um retrato de uma aristocrata na capa do livro do Renascimento ao século das Luzes, e depois da Revolução Francesa, a Primeira Guerra, né, que são livros que estão aqui no fundo destas aulas. E, então, uma coisa que muda totalmente o ensino, especialmente o ensino de arte, são os dispositivos ópticos. Então, nós temos que marcar a imprensa a todo vapor e também a desenvolvimento das lentes, dos sistemas de projeção e o daguerrótipo, né? Que tem 3 inventores, o Talbot, o Unicep e o Daguerre, mas ficou pela patente francesa, o daguerrótipo, que capta a luz, né, e fixa essa luz numa chapa de prata, uma série de emulsões químicas, e nós vamos ter o evento da fotografia. A lanterna mágica, que já tinha aparecido nos 1600, ela se torna um objeto de entretenimento doméstico nas casas. E o cinematógrafo vai mudar totalmente a relação, né, do entretenimento, que era, então, até o século XIX, oral, né, as histórias, para trazer narrativas e a oralidade para o ambiente urbano, especialmente. E o outro é a estrada de ferro, né, a locomotiva, que vai produzir toda uma ideia de progresso, de distribuição de cargas e víveres, que é essa idade, né, o desenvolvimento da metalurgia, as minas de carvão, né, a exploração do carvão para dar força, para ser combustível a todas essas máquinas a vapor. E aqui eu trago Monet,
uma pintura impressionista, ou seja, a fotografia muda totalmente o regime do olhar, e a pintura, então, se liberta do padrão classicista de reprodução do real para criar impressões de luz. Aqui a estação Saint-Lazare, em Paris, que depois está no Museu d'Orsay, que é uma antiga estação de trens, e essa pintura, né, e todas as pinturas impressionistas, porque elas vão produzir impressões de luz, né, então não tem uma certa deslocamento do própria função da pintura em função da propagação e popularização da fotografia. Então, uma pintura de 1877. Ao mesmo tempo, né, que nós vamos ter essa pintura ao ar livre, impressionista, né, os pintores saem dos ateliês e vão pintar a natureza, vão achar outros temas, a cidade e os campos. Nós vamos ter a imagem impressa representando aquilo que no subjetivo, o Foucault traz esse conceito de subjetivação, aquilo que nos torna sujeito de determinada visão da vida, de determinados discursos. E um dele é essa ideia da escada da vida, que termina com a morte, então tem um memento mori, e que traz aqui figuras alegóricas, né? Por exemplo, uma escada da vida que tu vai ter uma organização social que começa com o bobo, com o mendigo, né, o louco, nos meus estudos de tarô, esse menos, né, é o louco, e aí até chegar no Papa, que está rodeado de reis. Tá? E essa aqui é uma representação hierárquica do século XVII, que é reproduzida no século XVIII. Depois, tu vai ter outras representações que são essas da escada da vida, que é a representação de qualquer cidadão. O berço, do berço ao túmulo, é essa escada da vida, sendo que os 50 anos é o topo, tá? Então, ali é o casal, aí encontram, aqui é a do casal, aí a gente vai ver aqui, ó, de novo, né, do berço, essa aqui tem os animais relacionados a cada etapa da vida, daí a idade do lobo, que é aqueles estereótipos, né, dessa escada da vida. Então, isso é reproduzido em litogravura e disseminado, né? E aí as idades do homem, elas vão se tornando, né? Alguns mudam, né? Por exemplo, aqui a idade, o topo é os 40, e o que está indo para o túmulo está nos 80. Então, isso também tem a ver até com a expectativa de vida da população, né? Aqui, ó, tem o Cupido aos 20 anos, que é quando se apaixona, né? Aos 30 está com uma bandeira, ou seja, já tem uma causa. A força está nos 40, depois vai decaindo, tem dinheiro aos 60, e aí lá, né, nos 80 já está indo para o túmulo. Aí aqui tem toda uma questão militar, ó. Aqui de volta o topo é aos 50. Então isso vai mudando, né? Essas representações todas têm dizeres, e aqui é interessante que aparece uma com as mulheres, né? E aí interessante que no do homem está ligado ao serviço militar, tem os animais, né? E a mulher tem as crianças, os filhos, né? Quando a noiva, ali aos 20, depois o filho, e aí vai indo até que vai chegando novamente ao túmulo. E aqui também é o casal, né? Então, são representações, né, as idades das mulheres, que se repetem e que vão produzir um modo de vida, né, que subjetiva a mulher para o casamento e para a maternidade, e o homem ao serviço militar. E aqui, então, uma norte-americana, que lá no auge ele já tem a bandeira dos Estados Unidos, e a mulher ali, e vem de uma mãe. Então, o bebê está no colo da mãe. Isso representa a construção social da maternidade, que também é datada ao século XIX, né? Quem quiser estudar isso, tem o livro da Elisabeth Banditer, que é o mito do amor materno, como esse século de industrialização cria uma ideia de família e de maternidade.
e também de classes sociais, que até antes não eram bem colocados, mas aí colocam o governante, o dinheiro acima do governante, uma classe aqui, então é uma pirâmide que é desenhada nesse século, que faz essa diferença de classes, que também é uma construção do século XIX, dos 1800, que o trabalhador segura, que você está, né, segura uma burguesia que está se alimentando, que segura um exército, que segura o clero, que segura uma aristocracia que é regida, então, pelo dinheiro. Né? É uma ilustração datada do fim do século XIX, tá? E que cria uma outra visão de sociedade que não existia até então. Tá? Então, e aí a família nuclear, uma família que se torna sagrada, que é um pai, uma mãe, um ou dois filhos, poucos filhos, porque ao mesmo tempo que existe um apelo para que nasça muita gente, para que exista muita mão de obra, a família protegida pelo Estado é esta família, né, insustentável, porque antes não existia a família, era uma grande organização, um clã, onde existia pessoas com todas as funções, especialmente as mulheres dentro de uma casa, onde existiam criados, pessoas que eram criadas pela família, todos trabalhando juntos para uma casa funcionar. E aí o que nós vamos ter? Um apartamento, uma apartamentalização, né, das famílias, uma parte, né, um isolamento dos idosos, um isolamento das crianças, um isolamento do masculino para o exército, e a mãe se torna a rainha do lar e aquela que tem que cuidar da casa. Porque antes tu tinha uma série de pessoas cuidando de uma casa. E a necessidade de cuidar da casa e manter a casa limpa é nova, porque as casas não eram limpas, não existia a ideia de higiene como vai aparecer neste século. E aí tudo isso vai chegar na educação. Né? O Daniel Gottlieb Morris Schreber, o pai do presidente Schreber, da Alemanha, ele tem uma ideia de pedagogia, como a gente tem hoje, de condução da criança para uma vida saudável, para uma vida adequada, higiênica e para o bom comportamento. Né? E ele desenvolve, como ele é médico e pedagogo, esses aparelhos, né, de 1808 a 1861, ele tem tratados, né, de, por exemplo, de como se portar, né? Vejam aquele aparelho que bota a cabeça, né, de uma posição certa para o estudo, para a pessoa não ficar corcunda, se chamava tutor. Então, ele desenha esses para as crianças se posicionarem do modo correto, educadamente. Né? Aí isso gera uma série de aparelhos ortopédicos, essa ideia de ortopedia que vai aparecer no final do século XVIII, ela é aplicada aos corpos das crianças. Então, existe uma pedagogia que é uma condução de corpos, e isso está muito presente nessa escola, que se torna a escola das crianças, porque assim como não existia a mãe, tal como a gente entende hoje, também não existia a criança tal como a gente entende hoje, e muito menos o adolescente, que é uma invenção, né, do início do século XX. Então, esses papéis sociais, as classes sociais, né, e uma postura de corpo, uma idealização do corpo, tudo isso é do século XIX. Então, aqui o Gustav Zander, né, criou esse equipamento de ginástica médica e ortopédica, entre muitos outros. Aqui eu trago porque isso me interessou muito na pesquisa, mas também é um momento de crescimento industrial, de muitas invenções, de desenvolvimento da física, de estabelecimento de uma química, né, da anestesia, e aí nós vamos ter aquela feira medieval que ficava em praça pública, onde apareciam as invenções e as... Ai, meu Deus, tem meu gato ali quase caindo da janela. Só um pouquinho, eu vou ter que parar. Então, as feiras, tá, são grandes eventos.
são uma amostra de grandes inventões, o cinematógrafo, a fotografia, essas distribuições, as lanternas mágicas, tudo é mostrado em feira. Tá? Na disciplina de culturas ameríndias, inclusive indígenas, tribos africanas eram mostrados, assim, o início dos zoológicos, animais exóticos, elefantes, tudo era mostrado em feiras, inclusive seres humanos de outras culturas. Tá? É uma coisa que nesses jardins como atração de feiras. Tá? O circo tem origem nessas feiras, essas feiras criavam pavilhões, né? E isso é já o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul como Expo Inter. A praça pública também é remodelada, nós vamos ter traçados urbanos, né? No século XVIII já existe um traçado urbano, um desenho urbanístico de remodelização das cidades medievais, e aí nós vamos ter assim, praças com os seus coretos de banda, e essas praças elas também vão ser disciplinadas. É por isso, né, em função desse traçado das ruas, dessa organização dos canteiros, que o Foucault vai falar de uma sociedade disciplinar e panóptica. Aqui é um desenho, um modelo de um dispositivo panóptico dentro da arquitetura, que é o seguinte, já existia, né, desde a Idade Média, esse pátio interno nos mosteiros, né, que são os claustros de convento, que tu consegue enxergar de um ponto todos os outros pontos daquele pátio. Né? Esse modelo de visualização de um claustro, onde tu consegue enxergar as portas, está aqui, né, um desenho do Debré, aquele cara que veio com a missão francesa lá, quando chega o Dom João VI no Brasil, ele é aqui o modelo, né, do claustro, eu não tenho a imagem crédito dessa imagem, que é aquela, né, educação para as meninas dentro de um convento, dentro do modelo claustrofóbico, como a gente diz, né, fechado. E o panóptico, ele visa um olhar, né, o professor está num tablado, num lugar onde ele enxerga toda a turma. Então, a gente vai ver vários exemplos de instituições muradas onde há uma visão de um todo para um controle dos corpos. Olhem lá, o professor, numa escola primária da França, desenho do século XIX, numa cátedra, num palquinho, porque ali tem um aquecimento, em função do inverno, os mapas, o quadro, onde toda a matéria vai ser colocada, né, e as crianças nas suas carteiras, nas suas classes, né, escrevendo e aprendendo aquela matéria naquele modelo de educação, como Paulo Freire dizia, bancária. O professor passa e os alunos absorvem, o professor passa, os alunos absorvem, como se absorvessem. Aí depois entra toda uma discussão. E aqui, então, inclusive, uma escola infantil, é um professor aparentemente de música, já com uma palmatória, né, um relho ali, um instrumento disciplinador dessas crianças na mão, uma situação de conflito aqui, uns jogando o chapéu para cima, enquanto o professor não olha, né, e aquele que está sendo castigado, ajoelhado. Então, todos esses modelos de educação que envolve todo um disciplinamento, e um disciplinamento dos corpos e do comportamento. Aqui também a palmatória, né, em relação ao preguiçoso. Então, são representações, litogravuras. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Peraí. Tá. Litogravuras, tá? E aqui, então, aparece, que é muito comum também, assim como aparece a escola, a necessidade da disciplina, né, os termômetros de moralidade. O que era moral, o que era imoral em termos não éticos, né, de princípios éticos para a humanidade, mas sim o que era aceito ou não aceito socialmente. E isso está relacionado com abuso do álcool, abuso de substâncias, com comportamentos, né, na mesa, com comportamentos em relação às visitas, então, olha ali, né, a própria sexualidade.
como a gente vai ver, né, um dos aparelhos do professor Daniel Schreber era um antimasturbador que se colocava nas pernas das crianças para dormir. Então, tem todas essas relações aí do que é moralmente aceito em termos de cortesia e o que não era aceito. Então, tudo é medido. É um momento que tudo é regulado e medido. E aí, então, aqui exemplos do que o Foucault vai chamar de instituições disciplinares muradas, dessa sociedade que se disciplina, né? Os hospitais, aqui a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, muito parecida com a nossa de Porto Alegre, que eu não tenho uma vista aérea, mas ela tem esse pátio interno também, né, de onde, das janelas mais altas, tu enxerga todas as outras janelas. Aqui um exemplo, né, do hospital de Chelsea, nos Estados Unidos, e aqui eu consegui essa litogravura dessa época, porque a gente consegue ver também o ordenamento dos jardins e dos canteiros e das hortas, né, das casas, que é esse espaço, então, milimetrado e retificado, regularizado, que tem a ver com o termômetro moral. Então, aqui os hospitais, né? Então, são quais instituições? Os orfanatos, onde as crianças, né, são depositadas, e os hospícios. Aqui, uma foto antiga do nosso Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Então, isso aqui é uma vista da própria Bento Gonçalves, que era o caminho, né, do sul, na nossa cidade. Então, quais são essas instituições? E aqui o quartel, né, lá da Pedra Vermelha, no Rio de Janeiro, o quartel da URCA. Hospital, hospício, prisão, quartel e a escola. O espaço urbanístico aqui, Salt Lake City, também, ó, no século XIX, como é o traçado urbanístico retificado que eu estava comentando aqui para vocês. Isso é novo, o homem, na Grécia, em Roma, criou vias retas, mas a organização arquitetônica, ela ia muito em função dos acidentes geográficos, e não um traçado preliminar loteado, né, para urbanístico. Assim acontece em Paris, e a Torre Eiffel é construída, né, para uma grande feira, como eu mostrei ali, uma feira que aconteceu em São Paulo, que já era uma cidade, né, no final do século XIX, e aqui, então, os grandes pavilhões, né, dessa feira universal, com todos os traçados, inclusive os próprios rios, né, no século XIX, eles também estão sendo assorados, e se a gente entrar nas cidades europeias, vocês vão ver que todos os rios são assorados pelo homem, né, e pontes, e isso já vinha vindo, né, desde os séculos anteriores, mas é aqui que há a construção com base em metal, como a gente tem o pórtico do Cais do Porto, aqui em Porto Alegre, né, então o uso do metal para construir mais rápido, erguer mais rápido, e o assoramento, não só dos rios também, né, mas muitas vezes de lagos. Aqui eu trago uma revista ilustrada, que era muito comum no Brasil, até os tempos ainda da corte, que vai mostrando, né, essas relações aqui. Então, é o Duque de Caxias sendo, né, então, 7 de setembro, a indiferença do povo moderno para o dia da independência, que vendo assim como ninguém está dando bola, desculpe, não é o Duque de Caxias, é o Pedro I, né? O povo brasileiro não está nem aí para essa independência do Pedro I, para o Pedro II. Então, é uma revista satírica, mas é pela imprensa que, né, as representações políticas, né, vão sendo construídas. Então, aquela ideia assim, de que é a imagem e o discurso que cria a representação, e o próprio representante já é muito presente no século XIX. Aqui estão outros exemplos, né, da revista ilustrada, daí aqui, ó,
já existe essa ideia de que o branco está, né, incomodando o indígena. Então, assim, ó, vejam que as serpentes é o Senado e a Câmara, né, sugando a sanguessuga, que era uma prática comum da medicina, sugando o indígena e o tesouro, botando sangue no... E esse indígena bota sangue no Tesouro Nacional. Essa imagem aqui é de 1877, só para vocês entenderem. Então, aqui aparece o Vitor Meirelles, né? Todos... aqui uma sátira, inclusive, né, nessa aqui de 1884, ao Salão de Belas Artes. Tá? Quem é representado no Salão de Belas Artes? Almeida Reis, o Rodolfo Amoedo, né, o Bonet, todos que estão ali, como que a própria revista apresenta as belas artes brasileiras. Né? Então, publicada por Ângelo Agostini, foi muito popular na segunda metade do século XIX no Brasil e produziu um modo de ver a cultura brasileira e entender, né, a própria produção artística brasileira. Volto para a Europa, tá? Para a gente ver no realismo europeu, na pintura realista do século XIX, então, do século XIX, em termos de movimentos artísticos, a gente vai ter nos meados, no meio deles, lá nos 1830 a 1860, o romantismo e o realismo, tá? Estiquem um pouco essas datas. Romantismo e realismo, os dois movimentos que vão afetar especialmente a pintura, e aqui a gente tem uma pintura realista que mostra o cotidiano, né, da população. É a Caminhada para a Escola, tá? Um óleo de 1872 do Albert Samuel Anker, que vai mostrar aquela senhora que é a pedagoga, que o mesmo função do pedagogo, aquele que levava as crianças, né, os paidos ao ginásio, lá na Grécia. Então, levando as crianças para a escola. Por quê? É nesse momento que há a concepção, né, de governo de que todas as crianças precisam ter conhecimento e estar na escola, porque todo mundo tem que ser alfabetizado para poder entender a escritura da sua própria propriedade. Todo mundo tem que ser alfabetizado para entender a própria certidão de nascimento. Todo mundo tem que ser alfabetizado para ler a Bíblia. Isso já tinha acontecido na escola dominical de Comênios, 1600, né, no século XVII. Mas agora a escola também, tu tem que ser alfabetizado para poder ler um manual, para poder operar com uma máquina, para poder entender certos comandos básicos da vida industrial e também dos produtos que estão circulando, inclusive na vida campesina. Essa sala de aula multisseriada, com classes, né, que as classes são divididas por idade, ela se enche na Europa no século XIX, e isso vai acontecer no Brasil no século XX. Lembrando que sempre há, né, no Brasil ainda é um império no século XIX. Então, nós temos um imperador, que é, de certa forma, um erudito, um liberal, né, e nós vamos ter uma escola que ainda é extremamente burguesa, que é aquela infância que o colega Erinaldo, lá do Paraíba, vai lembrar que é a infância de prata, a infância burguesa, né, que está indo para a escola. E aqui nós vamos ter na Europa uma educação campesina. Eu recomendo a leitura do David Herbert Lawrence, que é um autor inglês do fim do século XIX, início do século XX, que ele mostra, né, num capítulo chamado Mundo do Homem, no romance Arco-Íris, uma professora da Inglaterra Carvoeira, numa sala de aula como essa daqui. Muitas classes, né, ali o que eu quero chamar a atenção é para o compasso, lá atrás, ó, compasso de madeira, um compasso para ser usado no quadro negro. Esse compasso passando desde da Idade Média como alegoria da geometria, né? Tem gente que está colocando isso nos trabalhos escritos, é importante. Essa é a escola da Vila Dorschel, né? 1848, um óleo sobre tela, que está no Museu de Basel, também do Anker,
né, que é um autor que falece no início do século XX. Então, ele é um pintor realista que está mostrando, né, essa aglomeração. Imagina agora na pandemia, essas crianças tudo aglomeradas, que é essa escola, né, do século XIX, onde todas as crianças têm que pelo menos frequentar a escola primária. E também vai surgir a ginástica, que tinha desaparecido na Idade Média, mas é no século XIX que o corpo, com o iluminismo, o corpo começa a ser visto de um outro modo, o corpo começa a ser resgatado em termos de valores. Então, o valor da saúde física, que não existiu nos séculos anteriores, porque o que era a saúde física? Né? Era algo que não interessava se o grande valor é a não vida, é a vida depois da morte, a salvação eterna. E aí, numa sociedade pragmática materialista, a ginástica é fundamental, o ordenamento dos corpos, né, o saber marchar é fundamental para poder avançar, porque é o momento em que os grandes exércitos nacionais vão ser constituídos, né, em termos de soberania nacional de um governo, como Foucault observa, que se governa não mais para um tesouro e por uma dinastia, mas sim para a vida da população. Então, é o biopoder. Né? Então, aqui vejam as crianças, a saúde da criança, que nunca foi importante, porque a mortandade infantil era imensa até o século XVIII, a criança como futuro desta nação, né, não apenas o Delfim, que era o filho do rei, a criança como futuro da nação, ela vai ter um valor que ela não tinha nos séculos anteriores. Então, essa criança precisa ser cuidada por uma mãe, que antes também não existia, né, existiam muitas mulheres e muitas crianças dentro de uma casa. Então, uma mãe que cuida de uma criança exclusivamente, né? E aí o Freud, no final do século XIX, vai dizer, existe uma majestade agora, que é a criança, é o bebê, né? Que não era assim antes. Então, ali, o ceifador, né? O agricultor olhando o professor de ginástica, batendo palma, mandando todo mundo se perfilar e se organizar para aprender já desde pequenininho a marchar. Então, aqui nós vamos ter algumas imagens de um prédio que representa isso, que é o nosso colégio militar aqui de Porto Alegre. Conta minha avó, nascida em 1918, que o colégio militar ficava fora de Porto Alegre. Bom, quem está em Porto Alegre sabe o que eu estou dizendo. A gente fica rindo, né? O que era estar fora de Porto Alegre. Para lá do campo da Várzea, que é o Parque Farroupilha, mais conhecido amigavelmente como Redenção, porque era o lugar, né, onde os cativos, os escravos, os pretos fugiam. Então, era a Redenção, né? Eles iam para aquele lugar que era uma várzea, para onde também foram levados os judeus quando chegaram aqui, que é o nosso bairro, meu bairro Bonfim. Então, aqui o Colégio Militar, no primeiro avatar de construção, depois ele ganha, né, mais um andar. Então, aqui vocês podem ter uma noção. Aqui o Colégio Militar hoje, e ali a Redenção atrás, com o monumento do Expedicionário, que é o único arco do triunfo no mundo que tem duas passagens, né, o monumento à Pátria, o Auditório Araújo Viana ainda não coberto, né, o nosso campus da universidade está para lá do lado, ainda nem aparece aqui. Ali está um pouquinho para trás, a reitoria. Então, aqui a gente tem uma noção, né, o quanto a cidade chegou ao colégio militar, e o Campo da Várzea também se torna um parque urbanisticamente planejado no centenário da Revolução Farroupilha, 1935. Essas alamedas, né, essa várzea é aterrada, colocam tudo para dentro do lago, né? Fazem os lagos direitinho, as piscinas. Então, aqui a gente tem o espaço, né, urbanizado. Aqui, né, algumas imagens desse colégio militar, porque ele representa, né, ainda esse tipo de educação corporal que tem a ver, né, e até agora me lembrei de um estágio lá, agora vai ter formação, essa formação militar é importante, e ela né, muitas vezes ela acontece na hora da aula de artes. Também em Porto Alegre, nos anos 1888, vai surgir o Ateneu. Ateneu vem de
da deusa Atenas, aquela deusa da coruja, que é uma deusa do conhecimento, a Minerva, que a gente viu na alegoria da educação de Maria de Médicis, lá na aula, né, do classicismo. Então, esse prédio aqui hoje é a Pinacoteca Rubem Berta, e o Ateneu é a mesma coisa que o Liceu, né? É uma escola secundária, com um ginásio, né? Isso modifica um pouco de acordo com as leis e com a organização da escola básica, mas é uma escola de nível não superior, que forma, depois, posteriormente, licencia, por isso um lycée, né, em francês, que é uma escola com uma formação que visa ao mundo industrial e que visa uma formação para o mundo de trabalho, ao mesmo tempo que licencia aquele que aprendeu aqueles ofícios. Então, há toda uma escolarização do que era orgânico na sua formação e no seu funcionamento, que eram as guildas e as corporações de ofício, para dentro de ateneus ou liceus, que são o que vem a ser hoje as escolas técnicas. Mas a gente não pode comparar, porque o Ateneu ele tinha uma formação clássica também, secundária, que formava para o secretariado, que dava um verniz, uma certa erudição, um conhecimento geral, e também licenciava para algum ofício, inclusive para ser professor de algum ofício, por isso licenciado. Então, aqui alguns exemplos, né, de sala de aula de Ateneu, aqui de trabalhos em grupos, com vários, sempre, né, a ideia didática de que se parte de uma figura, de um objeto, passa para a figura, depois trabalha com os conceitos, né, isso é pedagogia clássica, quase medieval, não é, né, novidade. E aí, né, aqui já uma imagem, já estou chegando no século XX, de uma classe de carpintaria, marcenaria, do Instituto Parobé, que é, né, o que vem a ser a escola técnica por excelência em Porto Alegre. E aí aqui uma imagem de Porto Alegre, no século XIX, as fontes francesas, que eram de metal, tem uma delas no recanto da Redenção hoje, né? E as principais edificações de Porto Alegre, incluindo o Colégio Militar, incluindo o Ateneu, incluindo a Catedral, e a igreja ainda nem tinham começado, a Igreja das Dores, o Teatro São Pedro, né, e algumas que já nem existem mais, que são... então, assim, era uma cidade de casebres, né? Aqui, se a gente olhar, provavelmente é da Ilha da Pólvora, pelo desenho dos morros, né? O Morro Santa Teresa é esse aqui, aí vai indo morro, né? Não vou ficar descrevendo a cidade aqui, mas é que eu me impressiono muito. E aí aqui nós vamos ter figuras, né, que têm uma relação, e essa aqui é uma obra do Pedro Weingartner, né, nosso pintor da crônica do Rio Grande do Sul, no final do século XIX e depois início do século XX, ele mostra o caixeiro viajante chegando numa bodega, numa loja, né, trazendo as novidades. Então, tem essa questão de um comércio muito distante da corte, muito distante de qualquer reino, né, com muito poucos víveres. As igrejas levaram 150 anos para ser construídas por falta de recurso daquilo que seria a própria elite local, né, que era uma elite paupérrima em relação ao que seria o modelo de elite europeia. Então, aqui é a figura desse caixeiro viajante numa cidade que só existia em função de um porto e de um comércio, e que vai mudar totalmente aqui um porto, ali o mercado público, né, uma pintura de 1880, do Ataíde Dávila, no meio de um barral, porque está na beira, né, desse estuário, que hoje é entendido como um lago, ali uma doca com os barcos, e era um lugar, um porto comercial, né, que fazia relação com Viamão, que era uma rota de tropeiro, né, então assim, é uma região cuja relevância era o pasto do Império, como eu acho que já comentei,
E aqui, então, chegavam alguns víveres, né? Aqui, então, uma fotografia muito próxima, 1880, da pintura, o que nos leva a crer que a pintura é baseada na fotografia, embora, né, vejam bem. Então, isso, um lampião no cantinho ali de uma edificação de madeira, né? E nós posicionamos isso aqui como, aqui, esse lampião está no Largo Grêmio Pérez. Então, o que é essa cidade? Não é nada, é um canto. Aqui, então, a gente tem uma ideia antes do aterro, olhando do alto da Bronze, toda a nossa orla que foi aterrada, o Beira-Rio ia lá no fundo, e aqui nós não temos, umas casebres. Isso aqui seria uma vista do Areal da Baronesa, a Ponte do Riacho está lá, ó, os 3 arcos da Ponte do Riacho. E aí nós vamos ter, né, em 1899, uma escola, que é a Escola de Engenharia, aqui um pouco antes, agora ela está pintada. Essa escola de engenharia, assim como a escola, o Instituto Parobé, né, aqui, esse prédio no nosso campo centro, aqui a parte de trás do Instituto Parobé, que era o Instituto Porto Alegre, a Escola de Direito e a Escola de Medicina do estado do Rio Grande do Sul vão transformar a cidade, que vai se passar desse porto, né, quase irrelevante, que leva algumas coisas de Pelotas para Viamão, o fato de existirem essas escolas e um instituto profissional, que é da escola técnico profissional, né, que é da escola de engenharia, esse aqui, vão tornar Porto Alegre um centro de conhecimento no estado. Então, a urbanização da cidade, ela vai acontecer junto com a criação destas escolas que vem a ser a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui, só para vocês terem, né, já é uma foto do século XX, porque tudo isso acontecia na Europa no século XIX, mas no nosso atraso provinciano do Rio Grande do Sul, isso vai acontecer no início do século XX. Tá? Então, quando me perguntam, por que não tem uma ordem cronológica, aula por aula? Tem, mas a gente tem um zigue-zague entre, né, esse mundo que não deveria ser dentro de um padrão europeu, porque nós estamos aqui, né, numa cultura totalmente diaspórica, trazida de um outro continente, num continente que não é desta cultura, né? E aí nós vamos ter escolas que aconteciam 100 anos antes, no continente colonizador. Então, o prédio do Instituto Parobé, aqui uma vista das oficinas de pintura, e aí essa pintura ela tem que ser decorativa, a de marcenaria, que eu já tinha mostrado, a de fotografia, a de encadernação. Né? Uma foto de 1927. Como sempre, aquele agradecimento super especial, né, ao blog, que eu já coloquei o link na aula anterior, mas lembro sempre o blog do professor Círio Simon, que né, disponibiliza toda essa documentação nos seus posts. Aqui é a Escola de Engenharia, né, no modelo antigo. Vejam que o Observatório Astronômico, onde hoje é o prédio do Relinter, aqui nós estamos na frente da Praça Argentina, antes de chegar na Santa Casa, é essa escola de engenharia aqui, primeira turma se formando em 1905, tá? Junto com a criação dos times de futebol, né? O Grêmio 1913 e Inter 1909, ou seja, a cidade, o Grêmio, primeiro time, né? Futebol porto-alegrense, ou seja, Porto Alegre tem esse esporte que tem toda uma função social no século XX. Então, ali o prédio do Observatório Astronômico, que funcionava muito bem naquela época, né? E aí aqui, então, é só para a gente entender, né? Aqui uma foto muito provavelmente da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Colégio Militar bem lá ao fundo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, o Colégio Militar. Aqui a divisão feminina do Instituto Parobé, onde vem a ser
o museu, aqui está o Instituto, aqui a Administração Geral e o Observatório Astronômico, aqui a Escola de Engenharia, aqui a Escola de Direito, tá? Aqui não, aqui é o que vem a ser a Economia, e aqui o prédio da Química, né? Que a FACED foi construída aqui no meio para não destruírem, para o túnel não passar por cima do prédio da Química. E aqui nós estamos na Santa Casa, vejam que a Santa Casa tinha até horta, onde hoje é o estacionamento. Bom, no Brasil, aquelas exposições de arte que aconteciam, né, nos grandes salões na Europa, aquele modelo que a gente viu, né, do concurso, do artista premiado, tudo acontecendo no século XIX, final do século XVIII, ainda vem para o Brasil até o início do século XX, né, quando na Europa isso tudo já está sendo questionado, quebrado e torcido em vanguardas e experimentações que nós vamos ver na próxima aula. Então, aquele modelo, né, do salão da Exposição Geral de Belas Artes, feitas pela Escola Nacional de Belas Artes, imagine o quão pequenininho era em Porto Alegre. Né? Então, o ginásio Júlio de Castilhos e a Faculdade de Direito, como ainda ela está hoje, só que sem todas aquelas árvores na frente, né? O bonde passando na frente do que hoje é a Avenida João Pessoa. Aqui a gente tem um viaduto, né, que tira um pouco a visão da Faculdade de Direito, e aí o Colégio Parobé, como ele está hoje, que foi feito no primeiro aterro ali do centro administrativo, em 1959. Né? Então, o Colégio Parobé, pronto em 1961, numa região toda de Porto Alegre, que hoje é que é aterrada, né? A cidade, o centro histórico, ele ganhou um território, o Parobé está em cima desse território ali, né, onde hoje é toda a nossa orla. Por que eu chamo atenção para a mudança da cidade? Porque não tem como a gente pensar a história do ensino e da educação sem entender a história dos centros urbanos, da confluência de pessoas, das relações econômicas e sociais. E aí nós vamos passar pelas disciplinas da escola laica que vão se instituir, tá? Eu vou falar disso um pouco mais na próxima aula, mas elas vão se constituir a partir deste modelo de liceu e de disciplinas que têm uma tradição no que vem a ser a escola técnica. E vamos chegar nesse grande templo neoclássico, que é o Instituto de Educação General Flores da Cunha, construído em 1934, que hoje está em uma campanha, né, de alerta e de ajuda com abaixo-assinados para que ele termine a sua restauração, a sua reforma. É um prédio totalmente dentro da proporção áurea, desenhado pelo professor Fernando Corona, também arquiteto do nosso prédio do Instituto de Artes da URGS. Então, esse Instituto de Educação é o primeiro grande templo do conhecimento e da pedagogia e da formação de professores do Estado. Ele é construído como, né, a educação do Jardim de Infância, que é um prédio que não está aparecendo aqui nessa fotografia antiga, até o curso normal que formava as professoras, que depois vem a ser um curso de pedagogia, né, todo o conhecimento da educação e da formação de professores se dava, né, nesse prédio aqui na Avenida Oswaldo Aranha. Então, muito importante, assim, hoje a campanha que a gente tem em relação a esse prédio, cujo orfeão artístico foi inaugurado pelo próprio Villa-Lobos. Né? Também, nesse momento, a gente está aí nessa campanha de não extinção da Orquestra Villa-Lobo, que é um dos principais âmbitos de formação musical para as camadas mais populares aqui em Porto Alegre. Então, Orfeão Artístico Araújo Viana, né, onde foi a iniciação musical da Elis Regina, né? Que a Elis Regina começa a cantar no Orfeão do Instituto de Educação.
que hoje está numa querela política, está sendo tá parada a reforma dele, não está sendo usado. Então, nós temos, né, que chamar atenção para esse prédio aqui. Ele estava na aula já em outras edições, não gravadas, mas eu chamo a atenção hoje porque a situação, né, requer muito cuidado do poder público e da população, né, que sempre chama atenção e requer do poder público alguma atitude. Que é aqui as Belas Artes, e aí eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente entender a questão anacrônica, né, do que a gente viu na aula passada das academias de Belas Artes, valendo muito para a Europa. No Brasil, essas academias, aqui a de Pernambuco, que é uma das primeiras em 1888, né, ele tinha tentado fundar, e aí se cria uma escola de belas artes, né, no Recife, seguindo o modelo da Escola Nacional de Belas Artes. São casarões. Hoje a gente vai pensar como é que cabia tanta gente, como, por exemplo, a da de Pelotas. Essa é uma fotografia que eu fiz para aula, né, para as aulas, 1881, lembrando que nos últimos décadas do século XIX, Pelotas era muito mais rica e evoluída e civilizada do que Porto Alegre, Bagé, Pelotas, Santa Maria. Porto Alegre era aquilo que eu mostrei, né? Aquele barral portuário. Então, aqui é de Bagé, também, né? O Instituto Municipal de Belas Artes. Aí, essa aqui é de Uruguaiana, só para vocês verem que são cidades muito mais avançadas, a de Passo Fundo, todos esses casarões que têm a ver com o nosso passado, enquanto Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E nos anos 30, há uma grande reforma urbanística em Porto Alegre, não consegue nunca ter um traçado reto, tá? Em função da própria geografia da cidade. Então, a Praça Otávio Rocha faz parte desse traçado todo transversal. Aqui, né, a esquerda de quem está enxergando, a gente vai ter o que vem a ser a Avenida Alberto Bins. Aqui, a antiga Beco do Rosário está aqui para... Né, que tem toda uma história do Beco do Rosário, e aquela igreja é a Igreja Metodista, que está do lado, hoje tem um prédio novo também, do Instituto de Artes. Só tem um prédio que ainda existe hoje na praça, ali o Café da Praça, tá? Que foi essa avenida que ainda não foi aterrada e elevada, e ali vocês têm o prédio da loja de fantasias, né? E depois ali vai vir a ser um hotel que está fechado também. Porto Alegre está metade tudo fechado para alugar. E aqui, então, o interior da sala de escultura, vejam o padrão. Eu ainda tive que fazer cabeça, vocês acho que não, né? Mas na sala de escultura, os que estão cursando hoje, então aquela ideia bem clássica ali, a cabeça com o barrete, lembrando a importância do barrete, né, nas representações iconográficas dessa relação com a democracia. Então aqui, né, o nosso Instituto de Belas Artes, que nasceu em 1908, né? Instituto Livre. Por que livre de belas artes? Porque é a ideia do livre ligado às artes liberais e a um conhecimento superior do livro. Então, uma sala de escultura em 1915, né? Daí inicia com um curso de desenho, como a gente viu a questão, né? Depois de perspectiva e sombras, desenho da anatomia artística, a base do que vem a ser as belas artes, né, no Renascimento. Remete a professores independentes e depois, né, as cadeiras modelo vivo, pintura, 1926. Né? Então, aqui a escola já em 1925, observando o quanto tinha de mulheres, né? E o quanto os professores eram homens e os estudantes femininos. E aqui, então, a perspectiva do que vem a ser o nosso prédio hoje, em 1947, no desenho do professor Fernando Corona. Tá? Eu termino aqui, porque a gente vai chegar no século XX, na próxima aula. Tá? A gente vai assistir, acho que essas duas aulas muito juntas, porque eu estou, né, trazendo a questão do século XX, aqui, e pensar o que é o nosso currículo hoje, o que é a nossa formação de professores de arte
Hoje, o que é o verdadeiro prédio? Hoje, o que era para ser esse tempo né, de ensino de artes, de formação de artistas no âmbito da cidade de Porto Alegre, e o que ele, né, realmente ocupa hoje, em termos, né, o que era para ser e o que ele realmente é, né, esse prédio cor-de-rosa, que ainda ganhou um anexo de 4 andares aqui de compensação. Né? Pelo menos o rosa foi, e quando eu estudei não era esse rosa ainda, era tudo cinza, como está a lateral ali, que não foi pintada. Então a gente tem que pensar, né, como esse prédio concluído em 43, sendo aquele desenho, né, de 47, como era para ser, e como... Não sei, agora tem que confirmar se é de 47. Então, eu termino por aqui para a gente pensar o quê? Tudo o que nos subjetiva, o que nos faz chegar hoje num instituto de artes, numa licenciatura, diferente, né? Vocês não passaram por um liceu. Quem está estudando uma licenciatura, num curso de 5 anos, com muito mais carga horária de um bacharelado que tem mais de 100 anos. Tá? Então, a gente vai ver como é que surge a licenciatura dentro do âmbito do Instituto de Artes, dentro das políticas nacionais, e o que acontece com a arte no século XX, que muda totalmente o registro, né, dessas escolas de belas artes, dessas aulas de desenho, desses casarões, onde ainda se ensinava, né, o desenho da figura humana, o desenho anatômico, a geometria nos moldes medievais e euclidianos. A pensar isso, porque isso vai chegar na escola. E como que se ensina aí, chegando no século XX, a grande preocupação, como se ensina arte na escola básica.